Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Contra aqueles que dominam os pobres com dinheiro. Leitura da profecia de Amós 8, 4-7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 112, 113. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Segunda leitura. Recomendo que se façam orações a Deus por todos os homens, Deus que quer que todos sejam salvos. Leitura da primeira carta de São Paulo, a Timóteo 2, 1-8. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade e não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre e por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Evangelho. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 16, 1-13. Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças, de mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa, e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem?
E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a palavra nos convoca a uma escuta profunda e a uma conversão concreta. Os textos proclamados não são apenas relatos antigos, mas denúncias vivas, apelos urgentes, luzes que iluminam a realidade de ontem e de hoje. A profecia de Amós, escrita por volta do século VIII a.C., surge num contexto de prosperidade econômica em Israel, mas também de profunda injustiça social. Amós, um simples pastor e cultivador de sicomoros, foi chamado por Deus para denunciar os abusos dos poderosos, que exploravam os pobres e manipulavam o comércio em benefício próprio. Sua linguagem é direta, cortante e profética. Ele não fala apenas contra a corrupção econômica, mas contra a indiferença espiritual que permite que o lucro se torne ídolo. Nunca mais esquecerei o que eles fizeram, diz o Senhor, não como ameaça, mas como alerta. Deus vê, Deus escuta, Deus age. A expressão soberba de Jacó, presente na primeira leitura de Amós 8,7, por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram, é uma frase carregada de significado teológico, histórico e espiritual. Para compreendê-la plenamente é necessário entender o contexto bíblico e o simbolismo por trás do nome Jacó, e do termo soberba. Na Bíblia, Jacó é o patriarca que dá origem ao nome Israel. Ele é neto de Abraão e pai das 12 tribos. Com o tempo, o nome Jacó passou a ser usado como símbolo coletivo do povo de Israel, especialmente nas profecias. Assim, quando os profetas falam da casa de Jacó ou da soberba de Jacó, estão se referindo não apenas ao indivíduo, mas à nação como um todo, especialmente quando esta se desvia da aliança com Deus. Soberba é mais do que orgulho. No contexto bíblico, ela representa a autossuficiência arrogante, a prepotência espiritual, a ilusão de independência em relação a Deus. É a atitude de quem se esquece de que tudo é dom, e passa a agir como se fosse senhor absoluto de si e dos outros. A soberba é o oposto da humildade, que reconhece a dependência de Deus e a dignidade do próximo. O profeta Amós viveu num tempo de grande prosperidade econômica no Reino do Norte, Israel, mas também de profunda desigualdade social e corrupção moral. A soberba de Jacó denuncia a atitude dos ricos e poderosos que exploravam os pobres, manipulavam o comércio, e ainda assim se consideravam abençoados por Deus. Eles confundiam prosperidade com bênção, e ignoravam a justiça, que é o verdadeiro sinal da fidelidade a Deus. Amós, como profeta, denuncia essa falsa segurança. A soberba de Jacó é, portanto, a ilusão de um povo que se esqueceu da justiça, da misericórdia e da aliança. É a idolatria do lucro, a indiferença diante do sofrimento alheio, a religião vazia de ética. E Deus, que é justo, jura que não esquecerá essas ações. Hoje, a soberba de Jacó continua viva em muitas formas. Na indiferença diante da pobreza estrutural. Na manipulação econômica que favorece poucos e exclui muitos. Na espiritualidade que ignora a justiça social. No uso da fé como instrumento de poder, e não de serviço. Quando acumulamos sem partilhar, quando julgamos os outros com dureza, quando usamos a religião para justificar privilégios, estamos repetindo a soberba de Jacó. E a palavra nos alerta, Deus não se esquece da injustiça. Ele é paciente, mas não indiferente. O antídoto para a soberba é a humildade ativa. Escutar os pobres. Praticar a justiça. Viver a fé com coerência. Reconhecer que tudo o que temos é dom, e que somos apenas administradores dos bens de Deus. A soberba de Jacó é um espelho que nos convida à conversão, que possamos olhar para ele com sinceridade e pedir a graça de sermos humildes, justos e fiéis. O Salmo 112 responde à denúncia com louvor: louvai o Senhor que eleva os pobres. Aqui o salmista nos apresenta um Deus que não se conforma com a desigualdade,
mas que se inclina do alto para erguer o indigente da poeira. Esse gesto divino é mais que simbólico, é escandalosamente concreto. Deus não apenas observa, ele intervém, e nos convida a fazer o mesmo. Louvar a Deus é também levantar o caído, é restaurar a dignidade dos esquecidos, é fazer justiça com misericórdia. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, escrita entre os anos 64 e 67 d.C., é um apelo pastoral à oração universal. Paulo, já experiente e próximo do martírio, orienta seu discípulo a rezar por todos, inclusive pelos governantes. O contexto é de perseguição e tensão política, mas Paulo não incita a revolta, ele propõe oração, diálogo, testemunho. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa afirmação é teologicamente profunda, Deus é universal, e sua salvação é para todos. O mediador é Cristo, que se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos enriquecesse. A oração, portanto, não é fuga, mas força. É o início da transformação. E então chegamos ao Evangelho de Lucas 16, escrito por volta do ano 80 d.C., por Lucas, médico, historiador e discípulo de Paulo. Seu evangelho é dirigido a comunidades gentias, e tem como objetivo mostrar que o reino de Deus é inclusivo, exigente e profundamente ético. A parábola do administrador infiel é uma das mais intrigantes. Jesus não elogia a desonestidade, mas a esperteza. Ele nos convida a refletir sobre como usamos os bens que nos são confiados. O dinheiro, chamado aqui de injusto, não é neutro, ele revela o coração. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é injusto nas pequenas coisas não será confiável nas grandes. E então vem a sentença que ecoa como um trovão: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa frase é o centro da reflexão. Ela não condena o dinheiro em si, mas o serviço ao dinheiro como senhor. O termo usado por Jesus é mamon, que representa não apenas riqueza, mas o sistema que transforma o lucro em divindade. Servir ao dinheiro é viver para acumular, para competir, para dominar. Servir a Deus é viver para amar, para partilhar, para libertar. E hoje, em nossa realidade marcada por desigualdades gritantes, por crises econômicas, por manipulações políticas e por uma cultura de consumo desenfreado, essa palavra é mais atual do que nunca. A doutrina social da Igreja, especialmente no compêndio da doutrina social publicado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, afirma que a destinação universal dos bens é um princípio fundamental. Isso significa que os bens da terra foram criados por Deus para todos, e que a propriedade privada deve estar subordinada ao bem comum. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Vaticano. A Igreja ensina que a economia deve estar a serviço da pessoa humana, e não o contrário. O uso ético dos bens materiais é parte da nossa vocação cristã. Os padres da Igreja, como São João Crisóstomo e Santo Agostinho, foram incisivos ao tratar do dinheiro. João Crisóstomo dizia que não dar aos pobres é roubar deles e tirar-lhes a vida. Santo Agostinho, por sua vez, alertava que o apego às riquezas obscurece o coração e impede a escuta da palavra. O Papa Francisco, em sua homilia sobre o poder do dinheiro, recorda que o dinheiro é esterco do diabo, expressão usada por muitos padres da Igreja, porque nos torna idólatras, nos afasta da fé e nos corrompe. O poder do dinheiro, 22 de setembro de 2013, Vaticano. A vida dos santos também nos ensina esse caminho. São Francisco de Assis, nascido em família rica, escolheu a pobreza voluntária como forma de liberdade espiritual. Ele dizia que a verdadeira riqueza é viver sem nada possuir, mas tendo tudo em Deus. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, também renunciou aos bens para viver da providência divina. Esses santos nos mostram que a pobreza, quando escolhida por amor, é libertação. E que a riqueza, quando usada com justiça, é bênção. Mas quando idolatrada, é perdição. Santos que abraçaram a pobreza com radicalidade. Somos chamados a ser administradores fiéis, a usar os bens com sabedoria, com justiça, com generosidade, a transformar o que temos em pontes, não em muros, a fazer do dinheiro instrumento de comunhão, não de opressão, a escutar o clamor dos pobres, como Amós escutou,
a louvar com ações como o salmista propôs, a rezar com compromisso como Paulo ensinou, e a servir com liberdade como Jesus viveu. O tema central desta homilia é a fidelidade a Deus como escolha radical contra a idolatria do dinheiro. Servir a Deus é viver com coerência, com compaixão, com coragem. É reconhecer que tudo o que temos é dom, e que o verdadeiro tesouro está no amor que damos, não no que acumulamos. Que hoje, ao escutarmos essa palavra, possamos fazer uma escolha, não apenas ouvir, mas viver. Não apenas rezar, mas agir. Não apenas servir, mas amar. Oração. Senhor, Deus da verdade e da justiça, hoje te escutamos com o coração inquieto. A tua palavra nos atravessa como luz que revela, como fogo que purifica. Tu nos falas por meio do profeta Amós, que denuncia a soberba de um povo que se esqueceu dos pobres, que manipula balanças, que vende até o refúgio como se fosse trigo. Tu nos falas por meio de Paulo, que nos convida à oração universal, à intercessão pelos que governam, à vida vivida com dignidade e piedade. Tu nos falas por meio de teu Filho, que nos alerta: não podemos servir a dois senhores. Ou te servimos com liberdade, ou nos tornamos escravos do dinheiro. Na nossa realidade, Senhor, marcada por desigualdades gritantes, por sistemas que favorecem poucos e esmagam muitos, por uma cultura que idolatra o lucro e despreza a compaixão, somos tentados a viver como os filhos do mundo, espertos, calculistas, indiferentes. Mas tu nos chamas a ser filhos da luz, a usar os bens com sabedoria, a transformar o que temos em pontes, não em muros, a viver com mãos abertas, não com punhos fechados, a servir com humildade, não com soberba. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os sinais da soberba de Jacó em nós, quando julgamos os outros com dureza, quando acumulamos sem partilhar, quando usamos a fé como escudo para justificar privilégios. Ensina-nos a ser terra boa, onde a tua palavra possa frutificar em ações concretas, que saibamos escutar o clamor dos pobres como Amós escutou, que saibamos louvar com gestos como o salmista cantou, que saibamos rezar com compromisso como Paulo ensinou, que saibamos servir com liberdade como Jesus viveu. Na vida diária, Senhor, queremos pôr em prática o que ouvimos. Queremos ser fiéis no pouco, na honestidade com o que nos é confiado, na generosidade com quem precisa, na coerência entre o que cremos e o que fazemos. Queremos ser administradores justos que não esbanjam, mas cuidam, que não exploram, mas elevam, que não se vendem, mas se doam. Que nossa oração seja ponte entre o céu e a terra. Que nossa vida seja testemunho de que te servir é liberdade, e que o verdadeiro tesouro está no amor que damos. Senhor, que não sejamos seduzidos pelo brilho passageiro do dinheiro, mas iluminados pela luz eterna da tua presença. Que saibamos escolher o que é teu, mesmo quando o mundo nos oferece o que parece mais fácil. Que sejamos vigilantes, atentos, generosos. Que a nossa fidelidade nas pequenas coisas revele a grandeza do teu reino. E que ao final de cada dia possamos dizer com verdade: hoje, Senhor, te servi com justiça, com amor e com coração desperto. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.